Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 211. Enquanto Beerus condensava uma enorme bola de energia, as expressões de Piccolo e Gohan mudaram drasticamente. Em um instante Beerus avançou, aparecendo bem na frente de Goku e Vegeta. O poder absoluto do ser diante deles era avassalador. Super Saiyajin 4, que eles acreditavam ser sua forma suprema, era completamente impotente contra ele. Vegeta e seu pai sempre carregaram um ar de arrogância, mas ambos caíram tão facilmente diante de Beerus. Sua força era inimaginável, muito além de qualquer coisa que eles já tinham enfrentado. Pará-lo parecia impossível, mas eles tinham que tentar. Nesse momento, Kuririn correu, rapidamente alimentando Goku e Vegeta com um feijão senzucada. Em instantes, eles recuperaram a consciência, sua resistência e força totalmente restauradas. Ok, isso ajuda, mas não será o suficiente, Goku murmurou, seu rosto ficando sério. Esse cara é muito forte. Vegeta rosnou. Mesmo com nós dois no Super Saiyajin 4, lutando juntos, não conseguimos nem chegar perto de enfrentá-lo. O que vamos fazer agora? Pela primeira vez, o rosto de Goku demonstrou preocupação genuína. Então esse era o verdadeiro poder do Deus da Destruição. O Rei Kai e o Supremo Kai os alertaram sobre ele, mas até mesmo suas descrições ficaram aquém. Beerus era muito mais forte do que eles jamais imaginaram. E pior, Goku podia dizer que ele nem sequer estava lutando seriamente ainda. Se Beerus liberasse seu poder total, eles não apenas perderiam, eles seriam apagados em um instante. Vegeta cerrou os punhos. Droga, Kakaroto. Como vamos pará-lo? Sua frustração transbordou. Ele acreditava na invencibilidade do Super Saiyajin 4. O poder que ele havia alcançado, o auge da evolução Saiyajin, deveria ter sido suficiente para derrotar qualquer um. Mas Beerus havia destruído essa crença em meros momentos. A ideia de perder, de ficar desamparado, era irritante. E no entanto, se eles não fizessem nada, a Terra seria destruída. O olhar de Vegeta vacilou em direção a Goten, que ainda estava comendo, completamente despreocupado com o caos ao redor dele. A expressão calma e indiferente do garoto era irritante. Maldito pirralho, Vegeta pensou. Agir assim não é nada. Ele realmente acredita que é mais forte que Beerus? Ridículo. Kakaroto e eu estamos no auge do poder Saiyajin. Não tem como esse garoto nos superar. E não tem como alguém derrotar o Deus da Destruição tão facilmente. Ele rapidamente descartou o pensamento. Não, se eles quisessem ter uma chance de vencer, só havia uma opção. Um que Vegeta desprezava. Goku, ainda imerso em pensamentos, falou de repente. Vegeta, ainda não terminamos. Ainda temos uma opção. A cabeça de Vegeta virou-se rapidamente para ele. Do que você está falando? Fusão. Os olhos de Vegeta se arregalaram. Se nos fundirmos, seja Vegito ou Gogeta, ganharemos um aumento de poder enorme, explicou Goku. Se atingirmos o Super Saiyajin 4 após a fusão, podemos realmente ter uma chance de derrotar Beerus. Embora a ideia de se fundir com Vegeta nunca tenha sido algo que Goku particularmente gostou, ele sabia que era o único jeito. Lutar separadamente só levaria à morte deles. Mesmo juntos como Super Saiyajins 4, eles não tinham chance. A fusão era sua melhor e única opção. Durante a batalha contra Majin Buu, eles se fundiram em Vegito e superaram até mesmo suas expectativas mais loucas. Até Buu, que havia absorvido alguns dos lutadores mais poderosos, não foi páreo para eles. E isso foi quando eles eram apenas Super Saiyajins. Se eles se fundissem agora e se tornassem Super Saiyajin 4 Vegito, eles poderiam muito bem derrotar Beerus e salvar a Terra. Mas havia um problema. Eles não tinham os brincos Potara do Supremo Kai. Isso deixou apenas uma opção. A dança de fusão Metamoran. Embora não criasse um guerreiro tão poderoso quanto Vegito, Gogeta ainda seria forte o suficiente para competir com Beerus. Quando eles se fundiram no inferno, Super Saiyajin Gogeta aniquilou Janemba, um inimigo que nem mesmo Super Saiyajin 3 Goku conseguiu lidar. Isso por si só provou o incrível poder da fusão. Mas Vegeta recuou imediatamente. Pare de falar bobagem, Kakaroto. Sua voz trovejou de raiva. Eu te disse naquela época, eu nunca mais vou me fundir com você. Não nesta vida. O rosto de Vegeta se contorceu de raiva. A fusão contra Majin Buu tinha sido a experiência mais humilhante de sua vida. Tornar-se um com Goku, compartilhar um corpo, compartilhar pensamentos, era insuportável. O mero pensamento de fazer isso de novo era repugnante. Mesmo que eu morra, não vou concordar com algo tão vergonhoso. Goku suspirou. Vegeta. Sua voz suavizou, mas ainda tinha peso. Não é só sobre nós. Se morrermos, que assim seja. Mas você realmente quer ver Bulma e Trunks morrerem também? O corpo de Vegeta enrijeceu. Goku podia ver a luta interna nos olhos do rival. Ele conhecia Vegeta, sabia que apesar do orgulho, apesar da arrogância, ele amava Bulma e Trunks mais do que tudo. E se a fusão com Goku fosse a única maneira de protegê-los? Ele realmente recusaria? Capítulo 212. TCH. Após ouvir as palavras de Goku, o rosto de Vegeta ficou solene. De fato, ele preferiria morrer do que se fundir com Goku. Mas se Bulma e Trunks seriam mortos, isso o fez hesitar. Ele se virou para olhar para Bulma e Trunks. Seus rostos mostravam pânico, medo. Ver suas expressões magoou Vegeta profundamente. Ele pode não ser uma boa pessoa, mas era, sem dúvida, um bom marido e pai. Ao ver Bulma e Trunks tão assustados, a determinação de Vegeta começou a ruir. Mas, droga,
Não tem mesmo outro jeito? Me fundir com Kakaroto é a única opção? Você tá brincando comigo? Vegeta estava atormentado. Por um lado, ele havia jurado nunca mais se fundir com Goku, mas por outro, ele não suportava ver sua família tão aterrorizada. Seu coração vacilou. Ele sabia que a fusão poderia ser a única maneira de proteger a Terra, de proteger Bulma e Trunks. Não hesite, Vegeta, Goku disse firmemente. Se você esperar mais, todos nós seremos mortos. Naquele momento, a bola de energia de Beerus cresceu ainda mais. Não havia como pará-la. Se atingisse a Terra, tudo seria obliterado. Pare com essa bobagem, Kakaroto. Tudo bem, eu concordo. Vegeta cerrou os dentes em humilhação. Comparado aos seus votos anteriores, Bulma e Trunks se importavam mais. Se sua família e a Terra se foram, qual era o sentido do orgulho e da autoestima? Ótimo, Vegeta. Eu sabia que você concordaria. Mas só temos uma chance, não podemos estragar isso. Ao ouvir o acordo relutante de Vegeta, Goku sorriu. Mas dessa vez, eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros. Se eles falhassem e a fusão desse errado, Beerus os mataria instantaneamente. Eu sei. Vegeta retrucou, assentindo relutantemente. Naquele momento, Piccolo e Gohan entraram em ação, atacando Beerus. Eles tiveram que ganhar tempo para Goku e Vegeta completarem a fusão. Trunks e Goten se fundiram em Gotens, imediatamente se transformando em Super Saiyajin 3. Mas o poder deles era muito fraco, nem mesmo uma fração da força de Beerus. Eles foram derrotados instantaneamente. Enquanto isso, Goku e Vegeta estavam lado a lado, realizando a conhecida técnica de dança-fusão. Fusão. Ah! Suas vozes soaram em uníssono. Uma luz dourada disparou para o céu, formando uma coluna em espiral. Uma energia incomparavelmente poderosa surgiu. Whis, o que aconteceu? Beerus perguntou, surpreso. A energia daqueles dois desapareceu e formou uma nova. Beerus encarou o brilho dourado em choque. Essa nova energia era muito mais forte do que Goku e Vegeta tinham sido separadamente. Isso o intrigou. Lord Beerus, parece que eles se fundiram. Whis respondeu casualmente. Não sei como, mas eles definitivamente ficaram mais fortes. A fusão não era uma técnica inédita no Universo 7. Muitos planetas tinham suas próprias variações. Mas o que surpreendeu Whis foi o poder absoluto que irradiava dessa fusão. Ela havia alcançado o nível de um ser próximo a um deus da destruição. Então é isso, eles se fundiram? Beerus refletiu. A energia está definitivamente mais forte do que antes. Talvez isso seja realmente interessante. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. O pensamento de uma luta de verdade o excitou. Esta pode ser uma viagem que vale a pena fazer, afinal. Enquanto todos observavam com admiração, a luz dourada lentamente desapareceu. Uma figura totalmente nova surgiu. Gogeta Super Saiyajin 4 chegou. Seus longos cabelos ruivos brilhavam, e seus olhos afiados irradiavam pura confiança. Seu físico era musculoso, exalando poder, e ele usava o colete Metamoran característico. A aura ao redor dele era diferente de tudo que já existiu. Kyo, nada mal. Beerus disse intrigado. Eu não esperava que a fusão mudasse você tanto. Gogeta cerrou os punhos, seu corpo inteiro surgindo com energia indomável. Seus olhos queimavam com confiança. Beerus, eu serei aquele que vai te derrotar. Uff, idiota ignorante, Beerus zombou. Você acha que a fusão sozinha o torna forte o suficiente para desafiar um deus da destruição? Absurdo. Gogeta sorriu e sem aviso desapareceu. Em um instante, ele apareceu na frente de Beerus. Sem perder tempo, ele despejou todo o seu poder em um soco devastador. Beerus reagiu rapidamente, levantando a palma da mão para bloquear. Bum! No momento em que seus ataques se chocaram, uma onda de choque massiva irrompeu, ondulando pelo campo de batalha. A força viajou pelo braço de Beerus, sacudindo seu corpo inteiro. Beerus foi lançado voando a dezenas de metros de distância. Ao cair de pé, o rosto de Beerus finalmente mostrou um lampejo de choque. Capítulo 213. O quê? Como esse cara é tão forte? Beerus, mandado voando pelo soco, pareceu completamente chocado. Ele não tinha levado o Super Saiyajin 4 Gogeta a sério no começo. Afinal, era apenas uma fusão de dois Saiyajins que sempre estiveram abaixo dele. Ele nunca imaginou que o poder combinado dele seria tão imenso. Seu excesso de confiança o fez baixar a guarda. Ei! Eu realmente não vi isso chegando, admitiu Whis, observando a batalha com grande interesse. Depois que esses dois se fundiram, eles conseguiram liberar uma força tão incrível. Embora esse nível de poder não chegasse nem perto do de Beerus, Whis teve que reconhecer que no grande esquema do universo, Gogeta estava agora entre os guerreiros mais fortes. Mesmo assim, Beerus nem sequer tinha usado seu poder total. Só isso já era chocante. O fato de um mortal tão poderoso existir no Universo 7 significava que a supervisão do Deus da Destruição tinha sido maior do que ele imaginava. Um guerreiro desse calibre tinha surgido, e eles não tinham conhecimento disso até agora. Incrível! Papai e os outros podem realmente vencer. Os olhos de Gohan brilharam de excitação enquanto ele assistia. Seu pai e Vegeta se fundiram, então imediatamente se transformaram em Super Saiyajin 4. Era uma forma ainda mais forte do que ele havia imaginado. Mandar Beerus pelos ares com um único soco agora fazia sentido. Não se precipite, Gohan, Piccolo interrompeu, sua voz séria. Gogeta pode ter tido vantagem naquela troca, mas isso não significa que as coisas estão virando a nosso favor. Trunks olhou para ele confuso. Mas ele fez Beerus voar. Isso não é uma coisa boa?
Piccolo balançou a cabeça. Gogeta simplesmente deu tudo de si com aquele soco, e tudo o que fez foi empurrar Beerus para trás algumas dezenas de pés. Pense nisso. E mais importante, você não percebeu? Beerus está apenas brincando com ele. Ele nem levou a luta a sério ainda. Esse único fato falou muito. A força total do Super Saiyajin 4 Gogeta só conseguiu empurrar Beerus para trás. Não o machucou. Era assim que o deus da destruição era esmagadoramente poderoso. Até Piccolo, que já havia ficado impressionado com Goku e Vegeta Super Saiyajin 4 separadamente, não conseguiu deixar de se sentir abalado. Aquela forma sozinha parecia o pico do poder. No entanto, sua fusão, o que deveria ter sido seu trunfo final, não foi o suficiente. Foi inacreditável. Beerus foi pego de surpresa, mas tudo que Gogeta conseguiu foi fazê-lo tropeçar. Se Beerus realmente lutasse seriamente, a percepção disso causou um arrepio na espinha de Piccolo. Ele é tão forte. Gogeta cerrou os dentes. Seu corpo ficou tenso enquanto ele tentava entender o que tinha acabado de acontecer. É esta a força do deus da destruição? Ele tinha colocado tudo naquele ataque, liberando todo o seu poder em um instante, mas Beerus permaneceu ileso. Era uma verdade inegável, e uma que o enchia de desespero. Agite! Num piscar de olhos, Beerus reapareceu bem na sua frente. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Beerus enquanto ele estudava a expressão de Gogeta. Então, isso é o melhor que você pode fazer depois de se fundir? Se aquele último ataque foi sua força total, eu tenho que dizer, estou desapontado. Ele balançou a cabeça. Com poder como esse, derrotar um deus da destruição é impossível. Droga! Gogeta cerrou os punhos. Não fique convencido. Estou longe de terminar. Vou derrotar você. O tom de zombaria de Beerus queimava em seus ouvidos. Era impensável. Em todas as outras vezes em que ele se fundiu, a vitória era certa. Nenhum inimigo teve chance. Mas agora, a diferença era tão grande que era quase insuportável. Não querendo aceitar, Gogeta disparou para frente. Ele levou sua velocidade e força ao limite absoluto, liberando uma barragem implacável de socos. Svi, svi, svi. O ar crepitava a cada golpe rápido. Mas Beerus, agora totalmente preparado, desviou de todos os ataques sem esforço. Uff! Como eu pensava, ainda muito fraco, Beerus zombou. No começo, eu esperava que sua fusão ao menos me desse um pouco de diversão, mas isso é decepcionante. Sua voz era fria, desprovida de qualquer interesse real. No momento em que Gogeta lançou outro soco, Beerus desapareceu. Então, estrondo. Um único percute acertou o queixo de Gogeta, fazendo-o voar pelo ar. O impacto foi leve, mas enviou uma sacudida de dormência por todo o corpo de Gogeta. Ele mal registrou o que tinha acontecido antes da dor atingir. Não tenho escolha. Tenho que usar esse movimento. A expressão de Gogeta escureceu. Sua mente correu. Mesmo com toda a sua força, não havia como ele dominar Beerus. Ele tinha que ir com tudo. Levantando as mãos, uma enorme esfera de energia azul começou a se formar na sua frente. Dengue! Kamehameha! Uma onda brilhante e ofuscante de energia surgiu, rugindo em direção a Beerus. Este era o ataque mais forte de Gogeta. Se isso não funcionasse, então a batalha já estava acabada. Beerus suspirou. Você acha que isso é o suficiente para ferir um deus da destruição? Ele levantou um único dedo. Destruir. Um pequeno raio de energia azul saiu da ponta do seu dedo. No instante em que os dois ataques se encontraram. Bum! O ataque de Gogeta desapareceu. Não explodiu. Não foi desviado. Apenas desapareceu. Apagado completamente. Antes que Gogeta pudesse reagir, Beerus já havia se movido. Um único golpe preciso. Estrondo. As pupilas de Gogeta encolheram. Dor irrompeu por seu corpo. No instante seguinte, a fusão se desfez. Goku e Vegeta, agora separados, caíram do céu. Capítulo 214. Vendo isso se desenrolar, todos ficaram congelados em choque, suas bocas abertas. Apenas Whis permaneceu composto. Inacreditável. Super Saiyajin 4 Gogeta, cujo poder era supostamente inigualável, foi derrotado instantaneamente. Sua fusão terminou prematuramente, e ele perdeu toda a habilidade de lutar. Era uma realidade absolutamente inacreditável. No entanto, a prova estava bem na frente deles. Não havia escolha a não ser aceitá-la. Irreal. Esse é o verdadeiro poder do deus da destruição Beerus? Ele derrotou o Super Saiyajin 4 Gogeta em um instante e forçou a fusão a se quebrar cedo. O rosto verde de Piccolo escureceu, não apenas de choque, mas de medo genuíno. Se Goku e Vegeta foram derrotados tão facilmente, isso significava que seu planeta estava em grave perigo. Goku, Vegeta, vocês estão bem? Kuririn e Gohan correram, ajudando os dois a se levantarem, com os rostos cheios de preocupação. Enquanto isso, Xixi franziu a testa enquanto olhava para Goku e Vegeta. Mas em vez de se demorar neles, ela se virou para Goten. Ela o ouviu dizer antes que sua força superava em muito a de Beerus. Ela não tinha certeza se acreditava nele. Mas naquele momento ele era a única esperança deles. Gohan, Goku e Vegeta falharam. Ninguém mais teve chance. Goten, você disse que sua força é maior que a do deus da destruição Beerus, não foi? Xixi olhou para ele com um lampejo desesperado de esperança. Sinceramente, ela nunca acreditou que Goten pudesse superar Goku. Mas agora não havia outra maneira. Se Goten realmente tivesse força, ele era a última chance deles. Sim, meu poder é realmente maior que o de Beerus, mãe. Goten assentiu, sua expressão calma e sua voz respeitosa.
Neste mundo, ele poderia permanecer orgulhoso e inflexível com qualquer um, exceto Xixi. Não importava se ela era de sua própria linha do tempo ou de outra. Para ele, Xixi era sua única família, a pessoa mais próxima dele. Então você pode ajudar seu pai e os outros? Por favor, pare esse deus da destruição Beerus. Ele vai destruir nosso planeta. A voz de Xixi estava cheia de urgência. Para ser sincero, eu não estava planejando ajudar em nada. Goten sorriu. Vegeta e os outros eram muito arrogantes. Eles precisavam aprender que a arrogância tem um preço. Mas já que você pediu, mãe, eu vou intervir. Seu sorriso se suavizou e virou um sorriso. A atitude de Vegeta fez com que Goten não quisesse dar uma mãozinha no começo. Ele imaginou que eles deveriam sofrer por seu orgulho, aprender um pouco de humildade. Mas como Xixi havia perguntado, ele não teve escolha. Além disso, se a Terra fosse destruída, ele não saberia para onde ir. Naquele momento, uma bola de energia massiva condensou-se na palma de Lord Beerus. Diferentemente de seus ataques habituais, este não tinha a aura destrutiva que normalmente apagaria qualquer coisa em seu caminho, porque Goten já havia selado as habilidades de destruição de Beerus. Seus mortais arrogantes. Vou apagar vocês dessa vez. Um planeta que se recusa a respeitar os deuses não tem lugar neste universo. A voz de Beerus estava fria quando ele jogou a bola de energia em direção a Goku e Vegeta. O pânico se espalhou instantaneamente. Piccolo, Gon, todos sabiam que não conseguiriam detê-lo. Assim que o desespero tomou conta. Suspensão. O corpo de Goten ficou borrado. Em um instante, ele apareceu na frente de todos. Ele não se moveu. Ele mal levantou uma mão. Seus olhos brilharam levemente e, bum, a bola de energia de Beerus desapareceu. Oh, que? De jeito nenhum. Ele nem tocou. Os olhos de Beerus se arregalaram. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Era Goten. Beerus, em outra linha do tempo, você me tratou com gentileza. Então eu vou te dar um conselho. Você deveria deixar a Terra agora. A voz de Goten estava calma. Sua expressão ilegível. As orelhas de Beerus se contraíram. Hehe. Você é cheio de si, não é? O que? Você acha que pode realmente me derrotar? Beerus zombou. Que ridículo. Neste universo, nenhum mortal pode enfrentar um deus da destruição. Seu orgulho não o deixaria recuar. Ele podia sentir algo perigoso vindo de Goten, mas recuar agora seria impensável. Se ele partisse, provaria ao universo inteiro que o poderoso Lord Beerus temia um mero mortal. Inaceitável. Tudo bem. Goten sorriu e assentiu. Ele entendeu o orgulho de Beerus. Um deus da destruição não iria simplesmente se afastar de uma luta. Se as palavras não funcionassem, ele teria que deixar Beerus sentir a diferença em seu poder. Vamos ver se você consegue sustentar essa confiança. A aura de Beerus se inflamou violentamente. Chamas roxas explodiram ao redor dele enquanto ele liberava todo o seu poder. No instante seguinte, ele investiu contra Goten, seu punho disparando para frente a uma velocidade incrível. Mas Goten permaneceu imóvel, com o rosto calmo. E então, a poucos centímetros do rosto de Goten, o punho de Beerus parou de repente. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia avançar nem um centímetro. Capítulo 215. O quê? O que está acontecendo? Meu punho não se move para frente. Isso não pode ser real. Eu sou um deus da destruição há centenas de milhões de anos, mas nada como isso já aconteceu. Beerus ficou atordoado, sua mente dominada pelo choque. Seu punho estava a apenas centímetros de Goten, mas ele não conseguia movê-lo mais. Era como se uma força invisível o tivesse parado completamente. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia romper essa barreira. Em todo o seu tempo como deus da destruição, ele nunca havia encontrado algo assim, nem mesmo Whis era capaz de tal feito. Whis conseguia desviar de seus ataques, mas isso era diferente. Esse cara nem se moveu, mas sua mera aura havia parado o ataque de Beerus. Foi assustador. Meu Deus, ele é mais forte do que eu pensava. Não há dúvida sobre isso. Nem mesmo um anjo teria chance contra ele. E a energia dentro dele está se tornando cada vez mais familiar. O rosto normalmente calmo de Whis mostrou um raro momento de medo. Bloquear o ataque mais forte de Beerus sem nenhum esforço estava além da compreensão. Em todo o sétimo universo, ninguém deveria ser capaz de fazer isso, nem mesmo ele mesmo. A única explicação era que aquele que estava diante deles possuía léguas de poder acima do de Beerus, talvez até além da imaginação de um anjo. Mais importante, algo sobre a energia de Goten era assustadoramente familiar, mas Whis não conseguia identificar o que era. Bastardo! Isso tem que ser um truque. Você acha que pode me enganar com esse truque barato? Beerus se sentiu humilhado. A ideia de que um mero mortal pudesse possuir tal poder era um insulto. Apenas um olhar dele tornou o ataque de Beerus inútil. Tinha que ser algum tipo de engano. Se ele usasse toda a sua força, ele destruiria qualquer truque que Goten estivesse usando. Com um rugido furioso, Beerus lançou outro ataque implacável. Svi, svi, svi. Punho após punho, seus ataques cortavam o ar como lâminas, desencadeando uma tempestade de destruição. Mas não importava quantas vezes ele atacasse, nenhum deles atingia. Era como se uma parede impenetrável o separasse. Ele havia lançado o que pareciam centenas de milhões de golpes, mas não conseguia nem arranhar Goten. Beerus finalmente percebeu a verdade, não era um truque. A distância entre eles era real e intransponível. Whis estava certo o tempo todo. A força de Goten excedia suas imaginações mais selvagens.
Continuar a provocá-lo seria um erro grave. Naquele momento, o espírito de luta de Beerus desmoronou completamente. Assim como os mortais temiam forças avassaladoras, até os deuses sentiam medo quando confrontados com poder absoluto. Beerus, eu te disse, você não é meu oponente. Mesmo que você aumentasse sua força em centenas de milhões de vezes, você ainda não seria capaz de me desafiar. Mas eu não quero te machucar. Vá embora agora. A voz de Goten era calma, mas suas palavras carregavam um peso inegável. Se fosse um deus da destruição de outro universo, ele não teria hesitado em apagá-las. Mas Beerus era diferente. Para ele, Beerus tinha um significado que superava até mesmo Zenão e o grão-sacerdote juntos. A expressão de Beerus escureceu. Se ele recuasse agora, seu orgulho como deus da destruição seria destruído. Se os outros deuses da destruição ouvissem sobre isso, ele seria ridicularizado por todo o multiverso. Mas se ele ficasse, ele não poderia vencer. Pela primeira vez em sua existência, Beerus foi pego em um dilema impossível. Lute e seja completamente humilhado, ou vá embora e seja completamente humilhado. Naquele momento, Whis deu um passo à frente, aparecendo instantaneamente entre eles. Ele se virou para Beerus e falou: Lorde Beerus, precisamos deixar a Terra imediatamente. Com todo respeito, você não tem chance contra ele. Nem mesmo um anjo seria capaz de vencer. Continuar essa luta seria uma decisão tola. Whis já havia sentido a extensão do poder de Goten. O fato de ele não ter atacado Beerus ainda era a única razão pela qual o deus da destruição ainda estava vivo. Se Goten quisesse matá-lo, ele já não seria nada mais do que um cadáver sem vida. Beerus lutou com a decisão, seu orgulho guerreando com seu medo. Enquanto isso, no templo de Zenão, de repente, as expressões de Zeno e do grande sacerdote mudaram. Seus rostos empalideceram enquanto uma onda intensa de choque os invadia. Zeno se virou para o grande sacerdote, sua voz cheia de descrença. Grande sacerdote, você sentiu isso? Esse poder incrivelmente familiar? Apenas momentos atrás, ele sentiu algo impossível, uma energia idêntica à sua própria lei de apagamento. Ninguém na existência deveria possuir esse poder, exceto ele. Nem mesmo o grande sacerdote era qualificado para exercê-lo. Quanto aos deuses da destruição e anjos, isso estava completamente fora de questão. Então, a quem pertencia? Sim, senhor Zeno, eu também senti isso. É inconfundível, é o seu poder de lei. Isso é realmente inacreditável. Esse poder não era mais fraco que o seu. Quando tal ser apareceu neste universo, a voz do grande sacerdote era grave. A energia que ele acabará de sentir estava além da mera força, era monstruosa. Somente Zeno já havia exercido tal poder. Era absolutamente impossível para um segundo ser possuí-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Será que estávamos enganados? Neste universo dimensional, além de mim, quem mais está qualificado para exercer o poder de apagar? Zeno balançou a cabeça, rejeitando imediatamente a possibilidade. O poder que ele sentia parecia idêntico ao seu, mas ele não conseguia acreditar. Neste mundo, somente ele tinha o direito de controlar tal força. Ninguém mais deveria possuí-la. Impossível, Lorde Zeno. Se apenas um de nós tivesse sentido, poderíamos ter descartado como um erro. Mas já que ambos sentimos isso ao mesmo tempo, não pode ser uma coincidência. O grande sacerdote balançou a cabeça e se dirigiu a Zeno. Se apenas um deles tivesse sentido a presença daquele poder, ele poderia ter duvidado. Mas como ambos tinham a mesma sensação, não havia engano. De alguma forma, alguém neste mundo dominou o mesmo poder de apagar que Lorde Zeno. A expressão de Zeno escureceu. Não importa quem fosse, possuir tal poder era imperdoável. Era o desafio final à sua autoridade como Deus Supremo. Somente ele tinha permissão para exercer tal força. Ninguém mais tinha o direito. Grande sacerdote, descubra o que aconteceu imediatamente. Quem ganhou esse poder deve ser eliminado completamente. Este mundo não pode permitir que um segundo ser exerça tal força. Zeno abandonou seu comportamento infantil habitual, falando com seriedade inesperada. Isso não era apenas um insulto ao seu governo supremo, mas se um estranho possuísse tal lei, isso poderia significar um desastre para todo o universo dimensional. Essa ameaça precisava ser eliminada antes que saísse do controle. Entendido, Lorde Zeno. Agirei imediatamente. O grande sacerdote assentiu e levantou a mão direita. Um cajado angelical brilhante se materializou em seu aperto. Ele bateu levemente no chão, e uma fenda roxa no espaço apareceu diante dele. Com um único passo ele desapareceu por ela. Zeno permaneceu em silêncio, sua expressão sombria. Ele não tinha ideia de quem havia dominado seu poder de apagamento, mas quem quer que fosse tinha que ser destruído. Ninguém mais tinha o direito de controlar tal força. Enquanto isso na Terra, depois de uma longa luta interna, Beerus finalmente decidiu. Ele iria embora. O motivo era simples. Se ele ficasse mais tempo, poderia ser morto. Tendo vivido por centenas de milhões de anos, ele não tinha intenção de encontrar seu fim agora. Além disso, o ser poderoso diante dele não parecia ter intenção de matá-lo ainda. Posso saber seu nome, senhor? Naquele momento, Vi se virou para Goten e perguntou. Ele planejava relatar tudo para Zeno e o grande sacerdote, então saber o nome do homem tornaria o relatório mais completo. Talvez através de sua identidade, eles pudessem descobrir mais informações. Meu nome é Sam Goten. Eu não sou desta linha do tempo. Goten respondeu calmamente. Diferentemente de Beerus, ele não tinha tanto respeito por Whis, mas também não o achava particularmente irritante.
Na verdade, Viz teve um papel em seu crescimento, agindo indiretamente como um mentor. Você não é desta linha do tempo? Isso explica. Eu nunca senti tal poder divino antes. Viz assentiu em compreensão. Era por isso que ele nunca havia detectado uma presença tão familiar antes, nem havia encontrado uma energia divina tão avassaladora. Se Goten tivesse vindo de outra linha do tempo, tudo fazia sentido. Vamos, Viz. Beerus se virou, sua voz amarga. Hoje tinha sido uma experiência humilhante. Ele tinha vindo originalmente em busca de um deus Super Saiyajin, mas não tinha encontrado nada. Pior, ele tinha sofrido uma humilhação imensa. Mesmo depois de usar toda a sua força, ele não tinha conseguido acertar um único golpe. Se Champa descobrisse isso, ele sem dúvida zombaria dele por toda a eternidade. Mas não havia outra escolha. Goten era simplesmente muito forte. Não havia nada que ele pudesse fazer. Sim, Lord Beerus. Viz assentiu. Assim que estavam prestes a sair, uma fenda roxa repentina se abriu no céu. Uma pequena figura de apenas 1,4 metros de altura emergiu dela. Seu cabelo penteado para trás brilhava sob a luz. Era o grande sacerdote. No momento em que ele apareceu, um brilho frio brilhou nos olhos de Sen Goten. Embora ele já tivesse matado o grande sacerdote de outra linha do tempo, só de ver esse rosto novamente o irritou. Isso o fez querer dar um tapa na cara dele 2 vezes só por princípio. Esse senhor grande sacerdote. Pai. Tanto Beerus quanto Viz ficaram atordoados. A surpresa inicial de Beerus rapidamente se transformou em puro terror. Por que o grande sacerdote está aqui? Será que ele sentiu minha batalha com o mortal e veio me punir? Tem que ser isso. Estou condenado. Beerus imediatamente assumiu o pior. O grande sacerdote raramente deixava o palácio de Zeno. Se ele tivesse descido pessoalmente ao 7º universo, só poderia haver uma explicação: Beerus havia quebrado a lei divina ao lutar contra um mortal. Se Zeno e o grande sacerdote tivessem decidido puni-lo, ele poderia ser apagado na hora. Seu corpo tremia enquanto ele enfrentava seu pior medo. Capítulo 217. Senhor grande sacerdote, eu não estava ciente de sua chegada ao 7º universo. Por favor, me perdoe por não recebê-lo adequadamente, disse Beerus, sua voz tremendo de desconforto. Ele olhou nervosamente para o grande sacerdote, esperando que seus medos não estivessem prestes a se confirmar. Com licença, mas posso perguntar por que você veio ao 7º universo? Você tem alguma instrução para nós? Beerus acrescentou, seu tom cauteloso. No fundo, ele temia a possibilidade de que suas recentes escaramuças com mortais tivessem atraído a ira do grande sacerdote, e possivelmente de Zeno. O pensamento de ser punido por um assunto tão trivial era insuportável. No entanto, o olhar do grande sacerdote não se demorou em Beerus ou Viz. Em vez disso, seus olhos se fixaram em Goten, que estava por perto. A energia familiar e avassaladora que ele havia sentido antes, um poder que lembrava o de Zeno, emanava inconfundivelmente do jovem mortal. De perto, a sensação era ainda mais pronunciada. Beerus, esse assunto não lhe diz respeito, disse o grande sacerdote calmamente, sua voz suave e composta. Quanto às suas batalhas com mortais dentro do seu próprio universo, tais ações não são proibidas pelos deuses. Beerus soltou um suspiro silencioso de alívio. Pelo menos o grande sacerdote não estava ali para repreendê-lo. Mas isso levantou outra questão. Por que ele estava ali? Poderia ser por causa de Goten? A ideia parecia absurda. Por que o grande sacerdote e Zeno se interessariam por um mero mortal? Viz, no entanto, já tinha juntado as peças. O foco do grande sacerdote em Goten, juntamente com a estranha energia que irradiava dele, sugeria algo extraordinário. Parece que Goten é realmente notável, pensou Viz. Até o Lorde Grande Sacerdote e Zeno notaram ele. O grande sacerdote, que raramente saía do templo de Zeno, tinha vindo pessoalmente para procurar um mortal. Isso era sem precedentes. Viz não conseguia deixar de se perguntar o quão significativo era o poder de Goten para justificar tamanha atenção. Em um instante, o grande sacerdote apareceu diretamente na frente de Goten, seu sorriso gentil e inabalável. Mas Goten não se deixou enganar. Ele já havia encontrado o grande sacerdote antes, e sabia que aquele sorriso era frequentemente reservado para aqueles que o grande sacerdote considerava abaixo dele. Era o sorriso de alguém olhando para uma formiga. Na própria linha do tempo de Goten, ele viu o comportamento do grande sacerdote mudar drasticamente quando confrontado com alguém mais forte. Aquele sorriso educado desapareceria, substituído por um sorriso predatório. Era um lembrete de que, apesar de todo o seu comportamento calmo, o grande sacerdote não deveria ser subestimado. Eu revisei as memórias de Viz. O grande sacerdote começou, seu tom cortês. Seu nome é Goten, correto? É um prazer conhecê-lo. Goten assentiu calmamente. Sim, eu sou Goten. Devo dizer que sua habilidade de ler memórias é impressionante. Eu não sabia que você tinha essa habilidade. O grande sacerdote riu baixinho. É apenas uma habilidade menor, nada comparado ao poder que você possui. Devo admitir, estou surpreso. Você é um mortal, nem mesmo um deus, mas você dominou o poder do apagamento, uma habilidade baseada em regras muito além do alcance da maioria. Beerus e Viz trocaram olhares chocados. O poder que eles sentiram antes era o poder das regras, e não apenas quaisquer regras, algo muito superior às habilidades de um deus da destruição. Poderia ser que Goten tivesse de alguma forma acessado um poder semelhante ao de Zeno? O pensamento era emocionante e assustador. Viz rapidamente descartou a ideia.
Ninguém além de Zeno poderia exercer tal poder. Nem mesmo o próprio grande sacerdote tinha essa capacidade. E no entanto aqui estava Goten, um mortal, de pé diante deles com uma energia que desafiava qualquer explicação. Você está certo, Goten respondeu, sua voz firme e confiante. O poder que possuo é realmente incomparável. Suas palavras não carregavam arrogância, apenas certeza. Em outra linha do tempo, ele havia absorvido o poder divino completo do grande sacerdote. Para ele, o ser que estava diante dele agora não era mais uma ameaça. Isso não era ostentação, era um fato simples. O que? Beerus e Whis ficaram visivelmente abalados pela declaração ousada de Goten. Eles não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Um mortal, não importa quão poderoso, ousando falar tão arrogantemente na frente do grande sacerdote? Era impensável. Nem deuses da destruição nem anjos ousariam falar assim na presença do grande sacerdote. Tal desrespeito poderia levar à aniquilação completa deles. Por respeito e medo, eles sempre mantiveram um comportamento humilde. No entanto, aqui estava Goten, um mero mortal, agindo como se estivesse em pé de igualdade com o grande sacerdote. Era desconcertante. Para Beerus e Whis, o comportamento de Goten cheirava a ignorância. Ele claramente não tinha ideia do verdadeiro poder do grande sacerdote. Era como um bezerro recém-nascido sem medo de um tigre, destemido apenas porque não sabia de nada melhor. Mas tal ignorância frequentemente vinha com um preço alto. Não importa qual poder baseado em regras Goten dominasse, Beerus e Whis tinham certeza de que ele não tinha chance contra o grande sacerdote. Para eles, as palavras de Goten eram nada menos que suicidas. Aquele idiota. Beerus pensou, seu rosto se contorcendo em frustração. Admito que ele é forte, mais forte do que qualquer mortal que eu já vi. Mas agir tão presunçosamente na frente do grande sacerdote? Ele está cavando sua própria cova. Acabei de evitar o desastre, e agora esse idiota pode me arrastar para baixo com ele. Whis também estava profundamente preocupado. Esse nível de arrogância não vai acabar bem, ele pensou. Não importa o quão impressionante seja seu poder, o grande sacerdote não tolerará tal desrespeito. A falta de reverência de Goten pelos deuses será sua ruína. Enquanto Beerus e Whis estavam cambaleando com a audácia de Goten, Goku e Vegeta estavam por perto, completamente sem noção da gravidade da situação. Eles não tinham ideia de quem era esse grande sacerdote, ou porque Beerus e Whis estavam tão aterrorizados com ele. Tudo o que sabiam era que essa pequena e modesta figura irradiava uma sensação avassaladora de poder. Vegeta, não consigo sentir o quão forte esse cara é, Goku disse, sua voz tingida de curiosidade e preocupação. Mas Goten parece tão confiante. Você acha que ele realmente pode derrotá-lo? Vegeta lançou um olhar irritado para Goku. É claro que ele é forte, Kakaroto. Você não vê como Beerus está tremendo como um cachorro assustado? Só isso já diz tudo o que você precisa saber. Este grande sacerdote está em um nível totalmente diferente. Goku coçou a cabeça, sem se abalar com o tom afiado de Vegeta. Eu só estava dizendo, Vegeta. Não precisa ficar tão nervoso. Vegeta revirou os olhos. TCH. Falar com você sempre faz meu ki cair alguns pontos. Apenas fique quieto e observe. Piccolo, parado ali perto, entrou na conversa. Goku, você realmente acha que Goten é mais forte que o grande sacerdote? Aquele carinha parece intimidador para dizer o mínimo. Goku deu de ombros. Não sei, Piccolo, mas Goten não costuma brincar. Ele disse que era mais forte que Beerus e provou isso. Talvez ele tenha algo na manga. Vegeta bufou. Um pouco mais forte? Kakaroto, ele esmagou Beerus como um inseto. Se ele diz que é bilhões de vezes mais forte, estou inclinado a acreditar nele. A questão é se isso é o suficiente para enfrentar o grande sacerdote. Piccolo e Goku escolheram não se envolver mais com Vegeta. Seu comportamento irritadiço era exaustivo, e eles tinham assuntos mais urgentes para focar. Enquanto isso, o grande sacerdote finalmente falou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Goten, não há como negar que você é extraordinário. Entre os mortais, você está no topo. O fato de você ter compreendido o poder das regras é realmente notável. No entanto, sua alegação de que você é mais forte do que eu é equivocada. Ele fez uma pausa, seu sorriso gentil nunca vacilando. Neste universo, não há ninguém mais forte do que eu, exceto Lord Zeno. Essa é uma verdade que se manteve por centenas de bilhões de anos. Nunca foi desafiada e nunca será. A confiança do grande sacerdote era inabalável. Para ele, a ideia de um mortal superá-lo não era apenas improvável, era impossível. A ordem natural do universo simplesmente não permitia isso. Capítulo 218. Você está realmente confiante, grande sacerdote. Você realmente acredita que neste universo, além de você e Zeno, ninguém é mais forte que você? Goten perguntou com um sorriso fraco, seu tom calmo, mas atado com um sutil desafio. Claro, Goten entendeu de onde vinha a confiança do grande sacerdote. O grande sacerdote e Zeno governaram o universo por anos incalculáveis, permanecendo incontestados no auge do poder. Era natural que eles acreditassem que eram invencíveis. No entanto, Goten não conseguia deixar de sentir uma pontada de irritação sempre que via o comportamento presunçoso do grande sacerdote. Embora este não fosse o mesmo grande sacerdote que ele havia derrotado em outra linha do tempo, a visão daquele rosto autoconfiante ainda despertou em Goten o desejo de colocá-lo em seu lugar mais uma vez. Goten, você é muito arrogante, Whis interrompeu, sua voz afiada com desaprovação.
Não pense que só porque você derrotou o Lord Beerus, você pode falar com o grande sacerdote dessa maneira. Quero que você saiba que o grande sacerdote poderia esmagá-lo com um único dedo se quisesse. Não há ninguém neste universo que o supere. Vis não suportava a audácia de Goten. Para ele, o grande sacerdote não era apenas a mais alta autoridade entre os deuses, ele também era o pai de todos os anjos. Vis o tinha na mais alta consideração, e ver um mortal como Goten dispensá-lo tão casualmente era irritante. Goten, se você valoriza sua vida, ou a existência do sétimo universo, peça desculpas ao grande sacerdote. Imediatamente Beerus acrescentou. Seu rosto pálido de medo. Ele sabia muito bem que as palavras de Goten poderiam provocar o grande sacerdote a destruir todo o seu universo. Beerus, relaxa. O grande sacerdote não é tão invencível quanto você pensa, Goten respondeu casualmente, seu tom desdenhoso. Para Beerus, o grande sacerdote era uma divindade intocável, mas para Goten, ele não era nada mais do que um pequeno obstáculo. Haha. Você é o mortal mais arrogante que já conheci, disse o grande sacerdote, sua risada leve, mas seus olhos afiados. Admito, seu talento é extraordinário. Entre os 12 universos pode não haver outro como você. No entanto, sua ignorância é espantosa. O sorriso do grande sacerdote se alargou, mas havia um brilho perigoso em seus olhos. Já que você acredita que é mais forte do que eu, vamos testar isso. Eu gostaria de ver o quão poderoso você realmente é. Com essas palavras, uma onda avassaladora de energia divina irrompeu do corpo do grande sacerdote. Era uma pressão tão imensa que até mesmo os mais fortes deuses da destruição seriam esmagados instantaneamente, reduzidos a nada. Anjos também lutariam para suportar tal força. No entanto, enquanto a pressão esmagadora o atingia, Goten permaneceu imperturbável. Sua expressão não mudou, e sua postura permaneceu relaxada, como se o poder do grande sacerdote não fosse nada mais do que uma brisa suave. O quê? Como ele não é afetado por tamanha pressão? Pensou o grande sacerdote, seu comportamento calmo vacilando pela primeira vez. Até mesmo os anjos lutariam com isso. Será que a força dele realmente supera a deles? O grande sacerdote aumentou a intensidade de sua coerção, a pressão ficando ainda mais sufocante. Beerus e Vis, parados por perto, sentiram seus joelhos cederem sob o peso. Seus rostos ficaram pálidos, e gotas de suor se formaram em suas testas. Eles sabiam que se essa pressão fosse direcionada a eles, seriam obliterados em um instante. Mas Goten? Ele ficou ali, completamente despreocupado, sua expressão tão calma quanto sempre. Você tá brincando comigo? Esse garoto é realmente tão forte? Beerus murmurou, sua voz tremendo. Por um momento ele quase acreditou nas alegações anteriores de Goten. Mas então ele balançou a cabeça, descartando o pensamento. Em sua mente ninguém poderia superar o grande sacerdote Zeno. Era simplesmente impossível. Vis também estava lutando para conciliar o que estava vendo. Como um mortal pode suportar tamanha pressão? E sem nem mesmo vacilar? Isso é inacreditável. Assim que os dois estavam lidando com o choque, Goten falou novamente, seu tom leve e quase provocador. Grande sacerdote, você está tentando me fazer cócegas? Você não acha seriamente que esse nível de pressão vai me afetar, acha? Se sim, você está me subestimando demais. As palavras de Goten eram ousadas, mas carregavam uma verdade inegável. Com sua força atual, mesmo que ele ficasse parado e deixasse o grande sacerdote atacá-lo, seria impossível para o grande sacerdote machucá-lo. Usar mera pressão para intimidá-lo? Era risível. A expressão calma do grande sacerdote finalmente rachou, substituída por um olhar de profunda concentração. A força de Goten estava muito além do que ele havia previsto. Parecia que não havia sentido em continuar essa demonstração de poder. Talvez fosse hora de levar Goten ao templo de Zeno e ver até onde suas habilidades se estendiam. Capítulo 219. Senhor Goten, você é realmente muito mais forte do que eu esperava. No entanto, não usei minha força total agora. Pela minha estimativa, só exerci 1/10 de milésimo do meu poder. Mas você suportar até mesmo essa pressão prova sua força. Seu talento não deve ser desperdiçado. O grande sacerdote retirou sua aura, sua expressão retornando à calma enquanto se dirigia a San Goten. Mesmo que ele não tivesse ido com tudo, a compostura de Goten deixou claro. Ele também não estava usando toda a sua força. Se isso continuasse, forçar a questão não teria sentido. Levá-lo ao palácio de Zeno primeiro seria o melhor curso de ação. Beerus e Vis, enquanto isso, ficaram mais inquietos. O grande sacerdote recuou porque não conseguiu dominar Goten tão facilmente? Ele desistiu? Esse pensamento era inquietante, muito além das expectativas deles. O mero mortal, e nem mesmo o grande sacerdote poderia fazer nada a ele? Eles se consolaram com a possibilidade de que o grande sacerdote estivesse simplesmente mostrando contenção, escolhendo não liberar todo o seu poder. Essa tinha que ser a razão. Isso é incrível. Parece que o grande sacerdote não tem muita vantagem sobre Goten. Caso contrário, ele não teria recuado tão facilmente. Goku falou animadamente, percebendo o que tinha acabado de acontecer. Se o grande sacerdote tivesse uma diferença de poder significativa sobre Goten, ele teria aproveitado sua vantagem, exercendo mais força para provar seu domínio. Mas o fato de ele ter recuado tão rapidamente significava apenas uma coisa: Goten era forte demais, talvez até além do alcance do grande sacerdote. Isso não pode ser real.
Aquele pirralho da família de Kakaroto realmente tem esse tipo de poder? Ele pode derrotar casualmente um deus da destruição, e agora nem o grande sacerdote pode tocá-lo? Vegeta franziu o senho, profundamente perturbado. A ideia de que o filho de Kakaroto havia superado até os deuses era frustrante o suficiente. Mas o que doeu ainda mais foi que seu próprio filho, Trunks, não podia se comparar. Senhor Goten, se você estiver disposto, venha comigo ao Palácio de Zeno. Acredito que Lord Zeno faria de você um deus de classificação mais alta. Com seu nível de poder, seria um desperdício não tomar seu lugar entre os divinos. O grande sacerdote falou diretamente, mudando seu tom de voz. Pela primeira vez, ele olhou para Goten com seriedade genuína, em vez de mera curiosidade. O mortal empunhando um poder tão imenso era algo sem precedentes, exigia atenção. E pelo que Goten havia dito antes, ele não parecia estar blefando. Desculpe, mas eu já sou o deus mais forte em todos os universos. Não preciso do reconhecimento de Zeno, ou do seu. A resposta de Goten foi direta e inabalável. Afinal, em outra linha do tempo, ele já havia eliminado Zeno, o grande sacerdote e até mesmo o deus dragão Zalama. Neste universo, ele era o ser supremo. Não havia necessidade da aprovação de ninguém. Goten, não seja tão arrogante. Só porque retirei minha força não significa que tenho medo de você. Simplesmente pensei que seria um desperdício matá-lo. Então não pense que tenho direito de falar demais. A expressão do grande sacerdote escureceu. Este mortal estava se tornando insuportável. Só porque ele suportou um décimo de milésimo de sua força, ele ousou falar tão ousadamente? O grande sacerdote já havia encontrado seres arrogantes antes, mas nenhum tão audacioso quanto este. Se Goten continuasse a demonstrar tal desafio, ele não hesitaria em liberar todo o seu poder e apagá-lo completamente. Goten, por outro lado, simplesmente pensou por um momento. Sinceramente, não tenho nada melhor para fazer. E esses idiotas da Terra não parecem me apreciar. É melhor ir ao Palácio de Zenão e me divertir um pouco. Ensinar essa versão de Goku e Vegeta era inútil. Eles eram muito teimosos e tolos. Então, olhando para o grande sacerdote, ele sorriu e disse: tudo bem, eu só estava brincando com você. Não precisa ficar tão nervoso, grande sacerdote. Eu vou com você para o Palácio de Zeno. Para ser honesto, faz um tempo que não vejo aquele rapazinho Zeno. Eu meio que sinto falta dele. Silêncio. Beerus quase desmaiou. O quê? Ele realmente conhece o Lord Zeno? E ele simplesmente o chamou de pequeno rapaz. Beerus sentiu toda a sua visão de mundo se despedaçar. Esse mortal era louco. Primeiro, ele casualmente provocou o grande sacerdote, sem demonstrar medo. Agora, ele teve a audácia de se referir a Zeno, o governante supremo de toda a existência, como um sujeito pequeno. Ninguém ousava se dirigir a Zenão daquele jeito, nem mesmo em pensamento. Até Whis tinha uma expressão sombria. A arrogância de Goten tinha ido além de qualquer coisa que eles pudessem compreender. Nesse caso, vamos, disse o grande sacerdote friamente. Com isso, ele e Goten desapareceram em um redemoinho de luz roxa, deixando para trás um Beerus, Whis e os outros atordoados. Beerus virou-se para Goku e Vegeta. Ele tinha metade da mente para obliterar esses tolos ignorantes. Mas então, um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. E se Goten se ofendesse? Se ele destruísse esses mortais, aquele lunático talvez não o poupasse. Destruir um único planeta lixo não valia a pena provocar alguém como Goten. Vamos, Whis. Só espero que aquele louco não diga nada imprudente na frente do Lord Zeno. E com isso Beerus só pôde rezar. Capítulo 220. Sim, Lord Beerus. No entanto, esse cara é muito franco. Mesmo na frente de Lord Zeno, duvido que ele se contenha. Só espero que quando chegar a hora, Lord Zeno não culpe todo o sétimo universo por suas ações. Caso contrário, vocês todos podem ser apagados. Whis falou calmamente, mas suas palavras causaram um arrepio na espinha de Beerus. A expressão de Beerus ficou ainda mais feia. Se ele acabasse apagado por causa da arrogância daquele pirralho, isso seria mais do que trágico. Mas a essa altura, não havia nada que ele pudesse fazer. Sem a convocação de Zeno, ele não tinha o direito de pisar no Palácio de Zeno. Uf, é melhor que esse cara não seja estúpido o suficiente para causar problemas. Tudo que Beerus podia fazer era rezar. Com isso, ele e Whis deixaram o sétimo universo. Enquanto isso, no navio de cruzeiro, apenas Goku e Vegeta permaneceram, seus rostos cheios de confusão. Eles ainda não conseguiam entender o que tinha acabado de acontecer. Quem exatamente era o Super Saiyajin Deus que Beerus estava procurando? Quem era o grande sacerdote? E por que ele apareceu? E o mais importante, quão forte era Sengoten? Nenhuma dessas perguntas tinha respostas claras. Goku, faça alguma coisa. Encontre uma maneira de salvar Goten. Xixi deu um passo à frente, com o rosto cheio de preocupação. Mesmo que o Goten de antes não fosse seu filho verdadeiro, ele ainda era Goten. Como mãe, como ela poderia não se preocupar? Desculpe, Xixi, mas não há nada que eu possa fazer. Eu quero ajudar Goten também, mas não tenho ideia de onde o grande sacerdote o levou. Não consigo mais sentir o ki deles. Goku balançou a cabeça em frustração. Não era que ele não quisesse ajudar, ele simplesmente não podia. O grande sacerdote e os outros possuíam ki divino, algo que ele não conseguia detectar. Sem poder senti-los, a transmissão instantânea era inútil. TCH, o que há para se preocupar? Aquele cara foi tão arrogante agora há pouco, talvez ele consiga lidar com eles.
Além disso, pessoas com atitudes como a dele precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Vegeta zombou, cruzando os braços. Suas palavras, no entanto, irritaram Xixi instantaneamente. Vegeta, pare com essa merda. A arrogância de Goten não é nem uma fração da sua. E não se esqueça, toda essa confusão começou por sua causa e Goku. Se vocês dois não tivessem sido tão arrogantes, desafiando o deus da destruição como idiotas, nada disso teria acontecido. E se Goten não tivesse intervindo para salvar vocês, vocês dois já estariam mortos. Então talvez mostrem um pouco de gratidão em vez de falar demais. As palavras duras de Xixi atingiram o alvo. Vegeta congelou momentaneamente sem palavras. Porque ela estava certa. Originalmente Beerus e Whis não tinham intenção de fazer uma cena na Terra. Foi só porque ele e Goku insistiram em lutar contra Beerus que tudo saiu do controle. Mais importante, no momento mais crítico foi Goten quem o salvou. Sem ele, eles já teriam sido apagados. E ainda assim, nada disso conseguiu suprimir o ciúme de Vegeta. O filho de Kakaroto era tão poderoso assim? Isso era algo que ele absolutamente não conseguia aceitar. Seu olhar se voltou para Trunks, e sua frustração aumentou. Uma coisa era ser um pouco mais fraco que Goku, mas seu próprio filho ser tão vastamente inferior ao filho de Goku? Era insuportável. Enquanto isso, no palácio de Zenon, o grande sacerdote chegou com Goten, diante do governante supremo de todos os universos. Senhor Zeno, este é San Goten. O imenso poder divino sentido anteriormente veio dele. O grande sacerdote falou com o máximo respeito. Zeno, sentado no topo de seu trono, assentiu levemente antes de voltar seu olhar para Goten. De fato, ele podia sentir isso, o mesmo poder que ele próprio possuía. O poder de apagar. Porque esse mortal tinha a habilidade de quebrar regras universais. Nem mesmo o grande sacerdote era capaz de exercer tal poder. E ainda assim, esse mortal o tinha. Goten, diante de você está o Senhor Zeno. Ele é o deus mais supremo deste universo. O grande sacerdote sutilmente enfatizou o status de Zeno, esperando incutir algum respeito em Goten. Mas a expressão de Goten não mudou. Ele permaneceu tão casual como sempre. Zenão, no entanto, não se ofendeu. Esqueça, grande sacerdote. Ele possui um poder além daquele dos deuses da destruição e dos anjos. Aqueles que são realmente fortes, sempre têm orgulho. A voz de Zeno estava calma. Ele entendeu, a verdadeira força vem com arrogância. Era natural que alguém tão poderoso não se curvasse tão facilmente. Especialmente quando esse alguém possuía a mesma habilidade de quebrar regras que ele. Goten, olá. Posso te perguntar uma coisa? Pela primeira vez, Zeno pareceu curioso. Claro, pergunte à vontade. Goten já tinha uma boa ideia do que Zeno queria saber. Era óbvio. Ele queria saber por que Goten tinha a mesma habilidade de apagar que ele. Ele provavelmente não era o único curioso. O grande sacerdote deve ter percebido isso também, e foi por isso que ele procurou Goten em primeiro lugar. E como esperado, as próximas palavras de Zenon confirmaram isso. Goten, eu posso sentir o poder das regras dentro de você. Você pode me dizer, como você obteve tal habilidade? Goten sorriu. Ele já tinha preparado sua resposta. Minha habilidade de apagar? Você me ensinou. Zeno piscou. Goten continuou, seu tom leve. Em outra linha do tempo, você foi quem me ensinou esse poder. Isso era, parcialmente verdade. Na realidade, ele havia recebido o poder do sistema após lutar contra Zeno em sua forma suprema. Mas como a habilidade pertencia originalmente a Zeno, não era exatamente uma mentira. Então, de certa forma, Zenon foi de fato responsável.